Olá, amigos! Começa agora mais um ACS na TV, um programa da Associação Comercial de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Muito obrigada pela companhia de vocês. E o tema de hoje vamos falar de chuva, raios e ressaca. Nosso convidado é o coordenador da Defesa Civil de Santos, Daniel Anias. Muito obrigada pela sua presença. Disponha. Eu vou agradecer muito mesmo, porque eu sei que os últimos dias para o senhor foram bem turbulentos, né, em razão da última chuva. Para toda a equipe, inclusive os demais setores da prefeitura, né, que realmente esse volume alto de chuva causou muito problema para todos, né, toda a população, e na sequência para os funcionários para reparar os danos, restabelecer o tráfego, né, os serviços públicos para a população, para diminuir o possível, né, os transtornos causados por essa chuva toda. Para colocar a casa em ordem, né? Mas antes da gente falar dessa chuva que ocorreu no último dia 10 de fevereiro, queria que o senhor falasse um pouquinho do trabalho da Defesa Civil. Muitas pessoas associam um trabalho só à chuva, mas na verdade é qualquer desastre natural, né? Sim, a Defesa Civil, muita gente imagina só no momento da tragédia, do desastre, mas a Defesa Civil trabalha de uma forma sistêmica. Tem a Defesa Civil do município, que executa, né, os serviços e faz o planejamento no nível municipal, mas tem também a Defesa Civil Estadual e a Defesa Civil Nacional. E todas trabalham de forma integrada, é um sistema. Então a Defesa Civil Nacional, pelos recursos que tem, mandam os alertas, as previsões, da mesma forma a Defesa Civil Estadual, né, com o serviço meteorológico próprio, e também as capacitações, né. E a Defesa Civil Municipal, ela faz todo o planejamento. Ela, durante o ano todo, ela procura identificar os riscos do município, sejam naturais, e aí são inúmeros, e aqui a região é pródiga nisso, nesses acidentes naturais, mas também os chamados humanos ou tecnológicos, aqueles que têm a ação do homem. Quais, né? seriam esses? Ligado à indústria, ligado a transporte, e aí é uma gama enorme. Quando você fala no vazamento de produto químico, de um grande incêndio, né? Tem sempre atuação também da Defesa Civil, porque isso oferece uma preocupação e às vezes risco para a população, então aí a Defesa Civil faz esse trabalho, tanto na preparação da população antecipadamente, quanto durante o atendimento e após o ocorrido na ajuda humanitária para a população, caso seja necessário. Ela coordena esse trabalho junto com os demais setores assistenciais, saúde, trânsito e os demais. A nível municipal, quais são os profissionais que trabalham na Defesa Civil? São geólogos? Quais são? A Defesa Civil de Santos, ela tem um corpo técnico reduzido, mas muito bem capacitado. Isso se deve ao passado da cidade de Santos. Então, nós tivemos no passado muitos desastres naturais, principalmente ligados a escorregamentos, que é deslizamento, né, a mesma coisa. Vou citar o do Monte Serra em 1928, né, que foram dezenas de pessoas mortas, né, aproximadamente 80 pessoas. E depois teve outros muito grandes, em 56, 78, e todo ano, principalmente no verão, em razão das chuvas, tinha problemas, além dos alagamentos, inundações, os escorregamentos nos morros. E sempre tinha o evento morte nesses acidentes. Até que o governo do estado resolveu ajudar os municípios, aqui da Baixada, né, elaborando um plano preventivo de defesa civil. Então entraram os órgãos de excelência em tecnologia, que é o IPT, o próprio IG, e o governo do estado ajudou os municípios a elaborar um plano. Vamos diagnosticar o problema. Então Santos teve o levantamento dos morros pela carta geotécnica dos morros, de Santos e São Vicente, e depois passou a fazer o Plano Municipal de Redução de Risco, ou seja, contratou o IPT para fazer essa carta geotécnica, que estudou os morros, a composição física, determinando áreas onde podia se construir, áreas onde não podia construir, onde poderia com alguma restrição, né? Na sequência, o Plano Municipal de Redução de Risco mapeou todos esses locais em níveis de risco. Foi o IPT que fez esse trabalho. E a Defesa Civil, então, se estruturou com seu corpo técnico e, basicamente, eu tenho geólogos, né? Nós temos no quadro 2 geólogos, estou com 3 agora, tenho um emprestado trabalhando conosco, de outro setor da prefeitura, engenheiro, técnicos de nível médio, que multitarefa, né? Que fazem de tudo, né? E o pessoal administrativo. Então, tem um corpo de funcionários em torno de 30 pessoas, mas no verão, as secretarias todas nos ajudam. Então, nós temos voluntários das secretarias que são capacitados e passam a ficar à disposição quando chamados, né, pela Defesa Civil. E também concorre a plantões no fim de semana e feriado, plantões presenciais para reforçar o nosso contingente, porque no período do verão, que a gente começa a contar o nosso plano para a chuva,
1º de dezembro e Santos vamos até 30 de abril. Então, nesse período, nós temos um reforço de mais ou menos 120 a 150 funcionários que podem nos apoiar. E há também um trabalho da Defesa Civil, que eu acho que é até geral do Estado, que é o SMS, né? A pessoa que se interessar, ela pode se cadastrar o seu CEP, e aí ela sabe, sei lá, 3 horas antes, já vem lá um alerta, cuidado, riscos na sua região. Isso é importante também, né? É muito importante porque esses eventos naturais, meteorológicos, oceânicos, então as ressacas, as tempestades, elas têm uma certa previsão para ocorrer, né? É possível prever. Então é importante as pessoas se prepararem. Se vai chover muito forte, evitar alguns deslocamentos, caso não seja tão necessário, né? Evitar alguns locais que costumeiramente sabe que vai alagar. Ficar atento para quem mora nas encostas dos morros aos sinais de um início do escorregamento, né? Então as pessoas podem hoje, já é o 2º ano já que pode contar com esse serviço da Defesa Civil Estadual, que apoia os municípios, que é mandando uma mensagem de texto, né, de SMS, para o telefone 4099, apenas informando o CEP. Então, o CEP é para eles saberem lá no Centro de Gerenciamento de Emergência a região que eles vão mandar. Então, eles mandam de uma forma assim dirigida, qualificada, né, para aquela região daquele CEP o que pode ocorrer nas próximas horas. E esse ano começaram também experimentalmente a mandar alerta de raios, que o INPE instalou, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em parceria com a Defesa Civil Estadual, instalou 4 equipamentos ao longo do litoral, né? E aqui na região nós temos em Guarujá e Praia Grande, que cobre os demais municípios. Então eles mandam para os munícipes o alerta de que pode também nas próximas horas ocorrer raios, né? Tempestade com raios, para as pessoas se precaverem. Então prevenção a gente considera que é tudo, né? Prevenção é vital. Com certeza. E morte por raios a gente teve 2, né? Que foram bem marcantes na região, que foi uma turista em Guarujá e uma família inteira em Praia Grande, na Baixada Santista como um todo, né? Eu estou falando. E eu acho que de um tempo para cá diminuiu o número, né, dessas mortes. A gente não tem relatado pessoas que morreram, talvez por causa desse alerta. Mas eu vou pedir para o senhor me responder no próximo bloco, que eu vou chamar o intervalo. Até já. Estamos de volta ao 2º bloco do ACS na TV. O tema de hoje, chuva, raios e ressaca. Nosso convidado é o coordenador da Defesa Civil de Santos, Daniel Onias. Daniel, a gente estava falando no bloco anterior da incidência de raios, né? A gente sabe que nos últimos tempos, pelo menos, não há um registro de uma morte. Será que esses alertas da SMS da Defesa Civil têm ajudado? O que você acha? Que as pessoas estão tendo mais cuidado? Acho que a redução se deve a isso mesmo, a precaução que as pessoas estão tomando. É claro que o risco ainda existe. Raios realmente fazem morte todo ano, uma média de 100 a 120 pessoas morrem atingidas por raio no Brasil. Esse verão já teve uma vítima fatal, se não me engano, no estado da Bahia, né? Então, a maior parte das pessoas estão em área rural, ou às vezes na praia, ou em áreas desprotegidas, áreas abertas, né? Então, as pessoas devem realmente tomar cuidado, ao ouvir trovoada, perceber a aproximação de uma tempestade, formação de nuvens escuras, ou se tiver cadastrado lá no 4099, né, se mandou seu CEP para lá, pode receber também esses alertas que ajudam bastante a se precaver. Então, a preparação da população, que é um trabalho que a Defesa Civil se preocupa, é muito importante, porque isso ajuda a evitar realmente que hajam vítimas, né? O senhor até falou que Santos é um lugar propício para ter uns desastres naturais, né? Vamos falar dos morros. Tem mapeado qual morro é pior, não é? Tem um que tenha mais risco de ter algum desastre? Então, Santos, nós temos 17 morros, né? 17 bairros, né? Nesse maciço central que dividimos com São Vicente, aqui na área insular, e todos eles têm risco, né? O risco está ligado à suscetibilidade. Uma encosta sempre tem um perigo, vamos dizer assim, de ocorrer, que a gente chama de suscetibilidade, né? Ou ameaça. E quando você tem pessoas morando, tem uma fragilidade, aí vira-se um risco. Então a gente, por isso que classifica em risco 1, 2, 3, 4, baixo, médio, alto e muito alto, né? Os mais altos são os locais mais inclinados, os locais mais impróprios. Geralmente foi uma ocupação irregular, né? Chamada invasão, né? E isso tem em quase todos os morros. Eu diria que no Morro Santa Terezinha não tem isso, mas tem risco também, porque mesmo as moradias sendo bem estruturadas, né? Muito bem construídas, com toda a técnica, a vulnerabilidade é pequena, mas a suscetibilidade, o perigo existe, né? Nós tivemos em anos anteriores grandes escorregamentos lá no Morro de Santa Terezinha,
né, que atingiu inclusive as casas fora, né, as casas embaixo, na área plana ali. Então, a gente pode dizer que todos eles têm. E varia o maior risco e o menor risco conforme a incidência da chuva. Nesse final de semana, por exemplo, tivemos bastante chuva e ela se concentrou mais em alguns morros. Então, nesses locais, nós tivemos mais escorregamentos. Tivemos aí mais de 10 escorregamentos, né, maiores e alguns outros menores, distribuído pelos morros onde teve mais chuva. Graças a Deus, sem nenhuma vítima fatal. A gente viu na capital, no interior de São Paulo, infelizmente tivemos vítimas, né? Aqui na região, graças a Deus, sem vítimas, né? Sim, não temos nenhuma vítima a lamentar, felizmente, mas a gente recomenda que as pessoas não relaxem a atenção. Período de chuva é período de atenção, de estarem atentos. Para quem mora em Costa do Morro, tem que conduzir as águas da sua casa, tanto do telhado quanto as águas utilizadas, para a drenagem, nunca diretamente para a encosta, evitar também lançar resíduos, entulho ou mesmo qualquer tipo de lixo ou descarte na encosta, porque isso aumenta, né, a possibilidade de ocorrer escorregamento e a casa da pessoa pode ficar em risco e as casas que estão abaixo também. E no caso de desapropriação, é fácil retirar essas famílias? Como é que a Defesa Civil age? Tipo, aqui não dá mais para ficar, como é que funciona o trabalho de vocês? É um trabalho constante, um trabalho difícil. Nós só removemos assim, uma família em último caso. A gente sabe que a pessoa tem apego àquele local, tem um motivo para estar ali, né? Então, quando o risco está realmente, que a gente chama intolerável, nós removemos. Esse ano, para você ter uma ideia, já foram 120, esse ano que passou, 2019, 128 moradores de área de risco dos morros, removidas dos morros, para o conjunto habitacional na Nova Sintra, que o município conseguiu em parceria com o Estado, né? E tem lá mais outras dezenas de vagas que serão ocupadas por indicação da Defesa Civil, justamente por moradores de área de risco, tá? Principalmente aqueles que já estão há um bom tempo lá nesse local, alguns já foram até removidos e estão numa situação provisória em outro local, em casa de parente. Alguns casos, devido à vulnerabilidade social, estão até contando com auxílio financeiro da prefeitura para se manter em outro local, enquanto não são contempladas como unidade habitacional. Mas o ideal é que as pessoas procurem, né, por sua própria conta, um outro local mais seguro e antes de construir ou ocupar um local, pode procurar a Defesa Civil. Nós atendemos ali na Rangel Pestana 140, nossos técnicos estão à disposição para orientar a pessoa se aquele local é um local adequado para se construir ou não, independente de ter também as outras restrições ambientais, a questão de projeto junto à secretaria apropriada, né, que cuida das obras particulares, né? Então, é isso que a gente recomenda, né? E com relação a essa última chuva do dia 10 de fevereiro, que foi um caos, que várias pessoas não conseguiram trabalhar, não conseguiram sair de casa. O índice pluviométrico, segundo a Defesa Civil, para fevereiro já chegou a 591 milímetros. É um número muito alto, né, para o mês de fevereiro? É muito alto. A média para o mês de fevereiro, que é um mês chuvoso, né, aqui na região, é 290 a 300 milímetros. A cada ano a gente vai alterando a média porque pode chover menos, baixa um pouquinho, chove mais, aumenta. Nós tivemos, em fevereiro do ano passado, muita chuva, foi muito acima da média. Dia 4 de fevereiro choveu muito, tivemos muitas ocorrências. Fevereiro é o mês que mais registra uma chuva assim, janeiro, fevereiro? Oscila de dezembro até março, final de março, oscila. Depende de outros fenômenos. O ano que você tem influência do El Niño, por exemplo, é muito chuvoso. Então, ano passado, a influência do El Niño começou na metade do verão. Então, a gente vinha em dezembro, pouca chuva, janeiro, pouca chuva, em fevereiro, março, abril e maio, muita chuva. Esse ano, 2020, esse verão, aliás, nós tivemos dezembro de 2019 abaixo da média, janeiro também um pouco abaixo da média. Aí, fevereiro, nós estamos em um terço do mês, já estamos com o dobro do previsto para a média de fevereiro. Já estamos beirando 600 milímetros, como você falou, em fevereiro. E essa chuva, principalmente, se concentrou na noite para a madrugada de domingo para segunda, do dia 9 para o dia 10. Aproximação da frente fria, com muito calor na região, né, potencializou muito. Não teve fenômeno dessa vez? Não teve, foi fenômeno, mas sistemas frontais que trazem muita umidade, né, e tinha muito calor na região, já tinha muita nuvem na região, né. Então houve esse volume muito alto realmente. E tem mais uma coisa, Fabiana, a maré, ela estava na lua cheia, né, maré alta, e em razão da tempestade, o mar, né, empurrou mais água. Então essa maré foi medida, né, a 2,05 metros aqui
num sensor da praticagem que tem lá próximo, que a gente mede para saber da região do estuário, próximo dele é Barnabé. Então a maré é muito alta, isso foi entre 6 da manhã, 5h30, 6 da manhã. Então toda aquela chuva que precisava escoar, né, para o estuário e para o mar, ela ficou represada, mas esse complicador. Se a maré está bem baixa, ela escoaria mais rápido. Então isso aí causou esse atraso um pouco, né? Por mais eficiente que seja qualquer drenagem, se você não tem para onde a água ir, se o mar está barrando, você tem esses problemas. Infelizmente é uma característica aqui das cidades aqui do litoral. Certo. Eu vou pedir para o senhor me responder no próximo bloco se há previsão de outra chuva como ocorreu no dia 10 de fevereiro, se a Defesa Civil já está prevendo algo ou não. Voltamos já. Estamos de volta ao terceiro e último bloco do ACS na TV. O tema de hoje, chuva, raios e ressaca. O nosso convidado é o coordenador da Defesa Civil de Santos, Daniel Onias. Daniel, a gente estava falando no bloco anterior sobre o risco de ter novas chuvas, como ocorreu no último dia 10 de fevereiro. Há alguma previsão? Então, a Defesa Civil de Santos está contando agora nos quadros com o meteorologista desde o dia 8 de janeiro. E a gente recebe muitos boletins da Defesa Civil estadual e também nacional. A previsão, sim, de chuva fraca, moderada nesses dias. E a previsão que recebemos é que no final de semana, outra frente fria passa pelo litoral, né, afastado aqui, mas também traz, em razão dela, também traz chuva para o final de semana. Então nós estamos numa situação de solo muito encharcado, o próprio lençol freático está muito alto, e qualquer chuva que vem agora pode causar não só alagamentos e inundações, mas principalmente, o que mais preocupa, que pode causar vítimas, são os escorregamentos no morro. Então, orientamos a população a estar atentas, porque tem sim previsão de chuva que, mesmo fraca ou moderada, pode causar problemas. Nessa última chuva, foi necessário fazer alguma desapropriação aqui em Santos ou não? Sim, sim. No Morro da Penha tivemos um escorregamento grande, atingiu uma casa, felizmente essa casa não estava ocupada, e mais outras casas estavam ou ficaram ameaçadas de ruir, né, ou ser atingidas por mais material que ia descer. Então nós desocupamos 4 casas e mais uma desocupada, 5 imóveis ali, né? Uma família não tinha para onde ir, foi abrigada pela prefeitura, provisoriamente, está no abrigo, e as outras famílias foram para a casa de parentes. Então houve necessidade, e se houver necessidade de mais, em razão da análise do nosso técnico, nós faremos mais remoções. O senhor estava falando também que a Defesa Civil ajuda na questão do transporte, né? Quem está no carro, está num alagamento, muitas ficam lá, arrisco ou não arrisco, vou ou não vou. Teve até um caso de um vídeo que vazou, né, pela internet, de um senhor que estava num carro no meio ali da Jovino de Melo, canal alto, um moço de moto falando, sai daí, é perigoso o senhor ficar aí. Qual é a reação que a pessoa tem que ter quando ela está dentro do carro, está tudo cheio de água, sai, não sai? Qual seria o correto? Olha, se a pessoa está retida ali, o ideal é ela aguardar socorro, não sair, que ela pode, por exemplo, na Jovino, do lado tem um canal. Sim, pode cair e ela no não canal. sabe onde é a rua, onde é o canal, ela pode cair no canal, cair num buraco, né? E sempre evitar esses locais alagados, porque mesmo que a água não seja muito alta, não seja uma lâmina muito alta, se tiver com força de correnteza, for uma descida, por exemplo, ele pode arrastar o veículo para um local pior. E sempre procurar partes mais altas, geralmente o meio da rua é mais alto do que os cantos. Se estiver passando, a água não tiver da metade da roda, abaixo disso, ela pode passar na velocidade reduzida, né? E sempre acelerando, evitar parar nesses locais. Mas o ideal é evitar entrar no alagamento. Se ela sabe que o local está alagado, evitar, porque não sabe o que vai encontrar. Pode ter um buraco, pode ter uma surpresa, né, aí pelo caminho. E como é que os moradores podem ajudar a Defesa Civil? Quem quiser, no momento de chuva, de um caos, tem como ajudar a Defesa Civil? Olha, ajudar com informações, né? Com informações, principalmente que moram nas áreas de risco, observando aqueles sinais que a gente sempre orienta, né? As trincas e rachaduras no solo, né? Árvores e postes inclinados, água mais barrenta que surja. Avisar e solicitar um apoio da Defesa Civil. Nós temos os moradores que se voluntariam a fazer os cursos conosco. Nós oferecemos cursos de capacitação, né, sobre prevenção de acidentes, e essas pessoas passam vão nos ajudar indiretamente, não ali nas ações se expondo a risco, mas ajudar os próprios moradores do seu bairro a prover a sua autoproteção, orientando aquelas pessoas menos informadas, né? Então, para isso, a gente prepara esses voluntários, e nós chamamos de Núcleo Comunitário de Defesa Civil. Esses cursos ocorrem anualmente? O ano todo, né? Basta procurar
pela Defesa Civil, o telefone nosso lá é 3208-1000, né? Pode procurar pelo setor lá de cursos que nós oferecemos gratuitamente e geralmente é feito à noite para facilitar o acesso das pessoas. E agora vamos falar da questão das ressacas, né? A gente, há 2 anos atrás, teve um caos na Ponta da Praia e depois um projeto junto da Prefeitura com a Unicamp, colocaram sacos de areias, né, que são os bags, e aí deu uma reduzida. Realmente foi isso? Não? Então, ressaca, a gente tem aqui na região uma universidade que tem um núcleo de pesquisa de hidrodinâmicas, a Santa Cecília, que nos ajuda bastante. Eles têm parceria com a Praticagem, com vários institutos, então eles recebem as informações, tem pesquisadores que processam isso e mandam para a gente essa informação com uma previsão para ressaca de até 5 dias. É uma parceria que nós fizemos desde 2017. E tem região da cidade que é muito afetada pela ressaca. A Ponta da Praia, por exemplo. Não só lá. Quando tem ressaca e o mar sobe, toda a região mais baixa da cidade também é afetada por a chamada inundação oceânica. A água do estuário, a água do mar invade. Mas a Ponta da Praia é uma área que foi construída no passado sem um planejamento adequado, então ocupou uma área que era uma área praticamente de amortecimento das ondas, né? Dunas, areia, o jundu ali, foi ocupada e ficou muito frágil. Hoje a água invade e destrói, né? O projeto com a Unicamp, ele foi no sentido de desenvolver um projeto piloto para conter a erosão, porque além da ressaca que vem, destrói, invade, a água invade, danifica, também tem a fuga da areia. Aquela região perdeu muita areia, onde era praia, não tem mais praia, né? Então esse projeto, a ideia é segurar mais a areia, né? Aprisionar a areia, fazer armadilha para a areia e tentar recuperar aquela região ali, engordando a praia, ou seja, voltando a ter areia. O efeito secundário é segurar um pouco a violência das ondas. Você não vai evitar que a água invada, porque sobe, não tem como. Né? Mas pelo menos o impacto dela. Então esses bags, né? Que nada mais é que um banco de areia. Então são compartimentos compridos de 25 metros, pesam umas 200 toneladas, não são saquinhos pequenos, que é para aguentar a força da água. São vários, né? Que foi feito, como eu falei, um projeto piloto, inicialmente no setor. A Unicamp, inclusive, teve aqui, esses dias fazendo batimetria, eles fazem um monitoramento constante para saber como está, né, o efeito, e vai propor para a Prefeitura alguma medida definitiva, se ampliar os bags, se outro tipo de intervenção. E é importante dizer também que a Unicamp e a Prefeitura estão também conversando com a Codesp, porque ela tem o porto e o canal dragado, e tem que haver uma integração, porque se a Prefeitura fizer algum tipo de obra que interfira no porto, você pode prejudicar o canal de navegação. E o contrário também, se o porto fizer alguma intervenção que pode, para melhorar o canal, de repente pode atrapalhar a praia. Então, estão conversando para desenvolver projetos, né, em conjunto que atendam os dois, tanto a navegabilidade quanto a proteção da cidade. Mas, de fato, esse projeto piloto amenizou, tanto é que as muretas não foram mais destruídas. Naquele né? setor onde tem os bags, amenizou bastante, a gente sempre vai observar, né, amenizou bastante e talvez a solução seja isso, outras intervenções, no futuro, ampliando, né? E ela é uma intervenção interessante porque não tem um aspecto visual que enfeia a praia, ela não aparece, né? E ali já virou um local de vida marinha, a gente vai observar lá, já tem, né, coral, tem peixes, tem então, bastante vida. Não prejudicou em nada, né? Como não prejudicou. As pessoas tinham medo, algumas, né, eram contra. Não tem, o material inerte, é areia. E a manta geotêxtil que cobriu não é material tóxico, né? Então é uma solução que, se realmente se comprovar eficiente, é realmente muito boa. Daniel, infelizmente o nosso tempo está acabando, eu deixo espaço para suas considerações finais e também para falar quem quiser entrar em contato com a Defesa Civil, como é que pode proceder? Sim, nas emergências, precisando de uma vistoria, um apoio da Defesa Civil, é o telefone 199. 99 é para o Brasil todo, não é pago, né? É gratuito. E o nosso telefone para informações, para se inscrever em cursos, é o 3208-1000. Atendemos na Avenida Raja Pestana 140 e só reforço que as pessoas mandem um SMS para o telefone 4099 informando o seu CEP para receber a previsão do tempo desses eventos mais severos e de raios, que isso é muito importante. Quanto mais as pessoas tiverem informação, melhor condição vai ter de se proteger. Daniel, agradeço mais uma vez a sua presença e nós ficamos por aqui. Até a próxima.